Seja bem-vindo ao Cruzeiro Esporte Clube, o melhor clube brasileiro do século XX. Você vai conhecer agora a história de um dos maiores clubes do Brasil, os inúmeros títulos conquistados, os craques que aqui passaram, a sua grandiosa estrutura e, claro, a sua imensa e apaixonada torcida. Uma verdadeira nação com mais de 8 milhões de torcedores. Voltamos no tempo e o ano é 1921. Aqui começa a grandiosa história do Cruzeiro Esporte Clube. Nascido do esforço de imigrantes italianos em Belo Horizonte, em 2 de janeiro de 1921 foi criado o Società Sportiva Palestra Itália, sob as cores verde, vermelha e branca, inspiradas na bandeira da Itália. Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial e com a entrada do Brasil no conflito, o governo federal proibiu o uso de termos que remetessem aos países do eixo, exigindo a imediata nacionalização dos nomes destas instituições. Assim, em 7 de outubro de 1942, surgiu o nome Cruzeiro Esporte Clube, em homenagem à constelação Cruzeiro do Sul. Com a inauguração do Estádio Mineirão, o Cruzeiro se agigantou e se tornou uma potência do futebol brasileiro. O Esquadrão Celeste, comandado por craques como Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Raul e companhia, consolidou a imagem do time no território brasileiro ao conquistar a Taça Brasil em 1966. O título foi alcançado após 2 vitórias inesquecíveis. A primeira por 6-2 no Mineirão e a segunda por 3-2 em São Paulo. Nem Pelé conseguiu parar a máquina cruzeirense. A trajetória do time celeste chegou ao ápice em 1976, com a primeira conquista da Taça Libertadores. Na partida decisiva em Santiago, no Chile, o Cruzeiro venceu o River Plate por 3-2, conquistou a América e se tornou campeão da mais importante competição do continente. A década de 1990 fez do Cruzeiro um time multicampeão, conquistando 18 títulos, lhe garantindo a alcunha de campeão da década. No período entre 1991 e 2000, o Cruzeiro conquistou 2 Supercopas, 3 Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 5 Campeonatos Mineiros, uma Copa Ouro, uma Copa Master, uma Copa dos Campeões Mineiros e uma Copa Centro-Oeste. Além desses títulos, em 1997 o Cruzeiro conquistou seu título mais importante da década. Mais uma Taça Libertadores da América foi conquistada. E o time celeste se tornou bicampeão da competição mais importante do continente. Anos mais tarde, em um levantamento realizado pela IFFHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, entidade alemã reconhecida pela FIFA, o Cruzeiro foi apontado como o melhor clube brasileiro do século XX, em reconhecimento a todos os seus títulos internacionais conquistados. Um novo século começou, mas os títulos continuaram. Em 2001 e 2002, o bicampeonato da Copa Sul Minas e o Supercampeonato Mineiro. Mas foi em 2003 que o Cruzeiro dominou o futebol brasileiro, sendo o primeiro e único time do Brasil a conquistar a Tríplice Coroa, vencendo o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da mesma temporada. O domínio em Minas Gerais continua evidente nos anos seguintes, com o Cruzeiro erguendo a taça do Campeonato Mineiro em 2004, 2006, 2008, 2009 e 2011. A sede administrativa do Cruzeiro está localizada em um grande e moderno prédio de 8 andares
e abriga áreas importantes da administração do clube. Construída em uma área total de 4.300 metros quadrados, ele está localizado em uma das mais valorizadas regiões de Belo Horizonte, o Barro Preto. Com uma área superior a 11.000 metros quadrados, o Parque Esportivo do Barro Preto é uma excelente área de lazer destinada aos sócios cruzeirenses, localizada em plena área central de Belo Horizonte. Além da estrutura de lazer, o Parque Esportivo também abriga o centro de treinamento do Sada Cruzeiro, equipe masculina de vôlei que é referência no Brasil e no mundo. A sede Pampulha do Cruzeiro é um completo espaço de diversão e entretenimento, ocupando uma área com mais de 55.000 metros quadrados. No clube, o associado cruzeirense encontra inúmeras opções de lazer e uma estrutura invejável. Além de ser uma garantia de bom entretenimento para os associados, a sede Pampulha do Cruzeiro abriga importantes festas produzidas pelo clube, como a tradicional Na Noite em Itália e o Churrascão do Cruzeiro, um dos principais eventos de música e gastronomia de Minas Gerais. Inaugurada em 1973, a Toca da Raposa 1 é um amplo centro de treinamentos destinado exclusivamente às categorias de base do Cruzeiro, localizada em uma área de 60.000 metros quadrados. O centro de treinamento conta com 4 campos, piscina, academia, departamentos médico, odontológico e de nutrição, refeitório, auditório e um amplo alojamento para os atletas. Toda essa estrutura já foi utilizada para a preparação da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1982 e 1986. A Toca da Raposa 1 também possui um moderno hotel para o programa de intercâmbios do Cruzeiro. Neste projeto, delegações de vários países são recebidas para vivenciar as práticas dinâmicas de aperfeiçoamento no futebol compartilhadas pelos nossos profissionais. A Toca da Raposa 2 é o centro de treinamentos da equipe profissional do Cruzeiro Esporte Clube. Inaugurada em 2002, ela é considerada uma das mais modernas estruturas de futebol do Brasil e está localizada em uma área total de 83.000 metros quadrados. O centro de treinamento possui 4 campos profissionais, sala de imprensa, piscina térmica, quadra poliesportiva, solário, restaurante, hotel com 26 luxuosos apartamentos, salão de jogos, auditório, escritórios administrativos, além de modernos departamentos de nutrição e médico, composto por consultórios de clínica geral, ortopedia, odontologia, fisioterapia, fisiologia e o CARE, Centro Avançado de Reabilitação Esportiva, um moderno centro de fisioterapia que é referência na área, que conta com equipamentos de última geração e profissionais altamente capacitados. Na Toca da Raposa 2, também está localizado o Hall da Fama Ídolos Eternos, um espaço inaugurado em 2012 destinado aos grandes ídolos do clube, que ajudaram a fazer do Cruzeiro uma potência do futebol mundial. Todo grande clube possui uma imensa torcida. Assim é o Cruzeiro, que move uma verdadeira nação com mais de 8 milhões de torcedores. De acordo com a última pesquisa do Ibope, a torcida do Cruzeiro é apontada como a 5ª maior torcida do país, representando 4% de toda a população brasileira. Já em Minas Gerais, segundo a Datafolha, os cruzeirenses representam 31% de toda a população mineira, mais que o dobro do segundo colocado. Em Belo Horizonte, a superioridade celeste continua, com 41% dos torcedores na capital. Em 1997, na final do Campeonato Mineiro, 132.834 torcedores estabeleceram um recorde histórico de público no Mineirão. No mesmo ano, na final da Copa Libertadores, 95.472 pessoas compareceram ao Mineirão e viram o Cruzeiro se sagrar bicampeão da Libertadores. Em 1992, outro recorde. Na Supercopa daquela temporada,
a Nação Azul alcançou a maior média de público em uma competição internacional na história, com cerca de 73 mil torcedores por partida. A torcida do Cruzeiro é uma torcida apaixonada, vibrante, guerreira, uma verdadeira nação acostumada a vencer, que comemora inúmeras conquistas e que tem o orgulho de torcer para o melhor clube brasileiro do século XX. Você conheceu a nossa vitoriosa história, os nossos inúmeros títulos, a nossa grandiosa estrutura e a nossa imensa torcida. Somos o melhor clube brasileiro do século XX e o maior time de Minas Gerais. Este é o Cruzeiro Esporte Clube. Um time que nasceu para sempre estar no topo. Um time cujas suas 5 estrelas brilham nos gramados do futebol mundial. Assim se constrói uma grande história.